O som metálico cortou o ar como uma lâmina rasgando o vidro. Lari, como seria chamada dali em diante, estremeceu não pelo barulho em si, mas pela estranheza daquela realidade que agora lhe pertencia. Há apenas 4 semanas, ela explicava pacientemente as regras de ortografia para uma classe de crianças de 8 anos. Agora, um guarda de expressão rude a empurrava para dentro com um resmungo seco. Entra logo, não vai ter cerimônia aqui. As grades se fecharam atrás dela com um estrondo surdo, como um veredicto final. 12 pares de olhos a examinaram de cima a baixo, avaliando cada detalhe. O vestido azul escuro, impecável demais para aquele ambiente. A trança longa entremeada por fios brancos, a postura ereta, quase desafiadora. O cheiro denso de suor, fumo e desinfetante barato invadia as narinas. 2 fileiras de beliches de ferro enferrujado, colchões afundados pelo uso, uma mesa parafusada no chão e 2 bancos cambaleantes completavam o cenário. No canto, um vaso sanitário mal escondido por um pano desbotado pendurado como cortina. Olha só que peixinho bonito nos visitou, ecoou uma voz rouca vinda dos fundos da cela. Uma mulher corpulenta de cabelos curtos à moda masculina e uma cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda, levantou-se com lentidão calculada, como quem sabe que todos os olhares estão sobre si. As outras presas se afastaram automaticamente, abrindo caminho. Valentina. Mas pode me chamar de Val, apresentou-se com um sorriso torto, revelando dentes irregulares. E você quem é, bonequinha? Larissa Evgenievna Svetlova, respondeu ela sem baixar os olhos. Evgenievna, hein? Val cuspiu no chão com desdém. Aqui dentro o patronímico não vale nada. Vou te chamar de Lari. Ou será que prefere cigana? Seus olhos percorreram a recém-chegada de alto a baixo. Qual foi o teu crime, professora? Fraude, respondeu Larissa em voz baixa. Risadas ecoaram pela cela. Todas nós somos santinhas aqui dentro, gritou uma magrela coberta de tatuagens. Puras como anjos. Cala a boca, Mary. Cortou Val, sem tirar os olhos de Larissa. Deixa eu conhecer a moça direito. Ela circundou a nova presa como um predador analisando a presa. Então me conta, professora, o que exatamente você fez? Roubou a merenda das crianças? Não sou ladra, respondeu Larissa com firmeza. Me acusam de receber dinheiro por adivinhações. Dessa vez, o riso foi mais alto. Uma vidente, que beleza, exclamou Val batendo na coxa. Bom, então me adivinha uma coisa, beldade. Quando é que eu saio deste inferno? Não antes de 1 ano, respondeu Larissa, fitando-a diretamente nos olhos. O riso morreu instantaneamente. Um silêncio tenso tomou conta da cela. Val aproximou-se, sua sombra cobrindo Larissa. Chega de conversa fiada, disse, apontando para a mala que a nova presa trazia. O que tem aí? Pela lei daqui, metade é profundo comum. Larissa apertou a mala contra o peito. São coisas pessoais. Não compartilho. As presas entreolharam-se, primeiro surpresas, depois com um brilho de malícia. Ninguém jamais recusava Val. Você não entendeu onde está, não é? Ameaçou ela, avançando até ficar colada a Larissa. Aqui quem manda sou eu. Quem não divide não vive em paz. Larissa não recuou 1 milímetro. Sei muito bem onde estou. E sei também que você perdeu seu filho, Artyom, há 3 anos, depois de uma briga. O rosto de Val empalideceu. A cicatriz em sua testa ficou vermelha contra a pele de repente sem cor. De onde você tirou isso? Sussurrou, a voz falhando. Acha que ele morreu de overdose? Continuou Larissa, mantendo a calma. Mas está vivo. Em breve você receberá notícias dele. Val agarrou os ombros de Larissa com força brutal, os dedos afundando na carne através do tecido. Como você sabe do Artyomka? Gritou, a voz tremendo entre fúria e esperança. Quem te contou? Ninguém respirava. O ar parecia ter se tornado denso. Ninguém me contou, respondeu Larissa, libertando-se com suavidade. Vejo os destinos das pessoas. É meu dom, e minha maldição. Mentira, recuou Val, mas seus olhos traíam medo. Ninguém sabia. A ninguém contei. Ele trabalha em uma oficina mecânica, acrescentou Larissa. É um bom rapaz, limpo. Procura por você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Val, abrindo um sulco claro em sua pele áspera. Ela enxugou com violência, olhou para as companheiras de cela que observavam em silêncio supersticioso e berrou. O que estão olhando? Não vai ter espetáculo aqui. As mulheres desviaram o olhar rapidamente, mas o medo ainda brilhava em seus olhos. Alguém fez o sinal da cruz às escondidas. Desculpe se a assustei, disse Larissa, tocando levemente o braço de Val. Às vezes vejo coisas que doem nas pessoas. Se estiver mentindo, começou Val, mas a voz falhou. Por que mentiria? Respondeu Larissa com um leve movimento de cabeça. Apenas vejo. O rangido da fechadura anunciou a distribuição do jantar.
Uma mão apareceu na pequena janela com uma bandeja. Ei, novata Svetlova. Sua cama é a de cima, perto da janela, ordenou Val, afastando-se. Se acomode. Hesitou por um instante. E sobre o meu filho, se for verdade, ficarei em dívida com você. Larissa assentiu e dirigiu-se ao beliche indicado. Ao erguer a mala para colocá-la no colchão superior, uma voz tímida soou ao seu lado. Deixa que eu ajudo. Era uma jovem de olhos arredios. Sou Nastya. Obrigada, Nastya, sorriu Larissa, entregando-lhe a bagagem. Aquele sorriso continha algo que fazia acreditar que talvez tudo pudesse melhorar. Nastya retribuiu com um sorriso hesitante. Do lado de fora das grades, o sol de outubro se punha. Gritos de guardas e latidos de cães ecoavam de algum lugar acima. Passos ressoavam no corredor. Larissa sentou-se na beirada da cama e fechou os olhos. Uma nova vida começa, pensou. Novos rostos, novos segredos. No canto da cela, Val observava a recém-chegadas escondidas. Algo antigo e quase esquecido mexia-se em seu peito, parecido com a esperança. Artyom está vivo, repetia mentalmente, entre o espanto e o temor. Um pombo pousou na grade da janela, espiou o interior e voou de volta para a liberdade. O gabinete do coronel Dobrovolsky era um reflexo do homem, impessoal, meticuloso, sem espaço para emoções. Tudo no lugar certo. A bandeira nacional em um canto, o retrato presidencial na parede, um cofre robusto junto à janela. Só faltavam fotografias pessoais sobre a mesa. Nenhuma. Germain Petrovitch revisava relatórios quando bateram à porta. Entre, disse sem levantar os olhos. A capitã Maia Alexandrovna Bielica adentrou com uma pasta sob o braço. Seu uniforme impecável realçava a postura militar, o cabelo curto e a ausência de maquiagem seguindo o regulamento à risca. Só o olhar denunciava que, para ela, aquele homem era mais do que apenas seu superior. Permissão para relatar, coronel, disse em tom formal. Prossiga, capitã. Germain finalmente ergueu o rosto. Por sua ordem, reuni informações sobre a nova detenta, Svetlova. Há particularidades. Que tipo de particularidades? Indagou ele, irritado com a vagueza. Não apreciava meias palavras. Em apenas 3 dias na cela, ela... Maia hesitou, buscando as palavras certas, exerce uma influência incomum sobre as outras presas, especialmente sobre Makarchuk, a Valentina. Uma sobrancelha de Germain se ergueu. Alguém foi ameaçado? Pelo contrário, respondeu Maia, abrindo a pasta. Aqui está o relatório da guarda Kovalyova. Segundo ela, Svetlova revelou a Makarchuk informações pessoais que não poderiam ser obtidas por meios convencionais. Depois disso, a dinâmica na cela mudou completamente. Seja mais específica, cortou Germain. Maia engoliu em seco. Svetlova disse a Makarchuk que seu filho, dado como morto, está vivo. Citou até o nome, Artyom. Essa informação não consta em nenhum registro oficial. Germain recostou-se na cadeira, tamborilando os dedos sobre a mesa. Talvez tenha ouvido fofocas de presas mais antigas. Impossível, retrucou Maia. Ela mal havia chegado. Menos de 1 hora na cela. Maia hesitou, como se houvesse mais algo a dizer. A outra coisa, admitiu, finalmente, com um tom de relutância na voz. As detentas a chamam de bruxa. Dizem que ela enxerga destinos. Germain emitiu um som entre um grunhido e uma risada seca. Ou seja, uma adivinha. Nada surpreendente que tenha sido presa por charlatanismo. Fechou a pasta com um golpe seco. Está bem. Traga-a até aqui. Vamos ver que tipo de pessoa é essa. Algo como um lampejo de ansiedade cruzou o rosto de Maia. Agora, capitão. A voz de Germain endureceu. Algum problema? Nenhum, camarada coronel, respondeu ela, batendo continência com precisão militar antes de sair. Germain recostou-se na cadeira e fechou os olhos. A cabeça latejava, pesada após uma noite em claro. 5 anos. Ele nunca admitiria nem para si mesmo que marcava a data. Mas todos os anos, na mesma hora, a insônia o assaltava, trazendo consigo memórias e aquele pensamento maldito. Se eu não tivesse dito tudo aquilo naquela manhã. Ergueu-se de repente, como se pudesse sacudir as lembranças para longe. Trabalho, coronel. Hora de trabalhar. 15 minutos depois, ela foi conduzida até ele. Baixa, mas com uma postura que a fazia parecer mais alta que todos no recinto. Os cabelos escuros, trançados em uma coroa austera, realçavam os olhos castanho-claros diretos, sem desafio mas também sem medo. A presa Laria Evgenievna Svetlova, conforme ordenado, camarada coronel, anunciou Cor, em posição de sentido. À vontade, disse Germain, acenando com a cabeça. Espere do lado de fora. Quando a porta se fechou, ele indicou a cadeira à frente da mesa. Sente-se, cidadã Svetlova.
Ela acomodou-se na beirada do assento, as mãos repousadas sobre os joelhos com a compostura de quem passou anos à frente de uma sala de aula. Será que realmente lecionou? Passou pela cabeça de Germain enquanto abria o processo. Laria Evgenievna Svetlova, nascida em 1962. Acusada de fraude. Cobrava por previsões do destino. Não sou fraudulenta, afirmou ela, calma. Vejo o que está oculto dos outros. Germain sorriu com ironia. E o que vê quando olha para mim? Os olhos dela o fixaram por um longo instante, penetrantes como se lessem não seu rosto, mas algo muito mais profundo, uma página invisível. Vejo frio, disse, baixinho. O frio que se instalara em seu peito depois daquele acidente. 6 anos antes. Novembro. Germain sentiu um arrepio percorrer a coluna. Fechou a pasta devagar. Continue. O nome dela era Vera. A voz de Lari era quase um sussurro. Ela vinha até você com uma notícia feliz. Brigaram de manhã por uma bobagem. Quis fazer as pazes. Quis dizer que seriam pais. O sangue abandonou o rosto de Germain. O ar no gabinete parece ter se esgotado. De onde? Sua voz saíra áspera, quebrada. Como sabe disso? Já disse. Eu vejo. Não havia triunfo em seu tom, nem autossatisfação. Apenas uma tristeza genuína. Ela ligou para você no caminho. Não atendeu. Estava em reunião. Só ouviu a mensagem à noite quando já era tarde. Germain levantou-se de golpe. O sangue batia nas têmporas. Do lado de fora, Maia observava através do vidro fosco da porta tensa. Nunca vira o chefe daquele jeito. Sua mão deslizou instintivamente para a coldre. Ele caminhou até a janela. Entre as grades, o pátio da prisão se estendia, cinzento e desolado. Como sua vida nos últimos 6 anos. Se investigou minha vida começou sem se virar. Só minha mulher e os médicos sabiam daquele acidente. Não investiguei nada, interrompeu Larissa, suave. Para quê? Para lhe dizer o que você já sabe, o que o corrói todos os dias. Ela se levantou e deu alguns passos em sua direção. Germain sentiu sua presença atrás de si, não ameaçadora, mas estranhamente reconfortante. Acha que se não tivessem brigado naquela manhã, ela não teria saído tão apressada? Que não teria. A voz dela era baixa, mas cada palavra caía como um martelo. Você se culpa a cada dia, a cada noite. Ele girou bruscamente. Estavam a meio passo um do outro. O que quer? Sibilou. Que jogo é esse? Nenhum jogo. Balançou a cabeça. Só chegou a hora de lhe dizer. Você recuperará um filho. Não aquele que perdeu, mas aquele que o destino lhe enviará. E isso derreterá o gelo. Não havia mentira em seus olhos. Era isso que mais o aterrorizava. Está livre, disse ele rouco. Volte para a cela. Larissa assentiu e dirigiu-se à porta. No limiar, virou-se. Coronel, Vera já o perdoou. Chegou a hora de perdoar a si mesmo. A porta fechou-se. Germain desabou na cadeira. Pela primeira vez em anos, suas mãos tremiam. Estendeu-se para pegar o copo d'água, mas errou o alvo. O vidro caiu no chão e estilhaçou-se. Batidas na porta. Maia entrou, alarmada. Camarada coronel, está tudo bem? Sim. Não. Ele passou a mão pelo rosto. Traga outro copo, capitã. Maia saiu e voltou com um novo copo e uma vassoura. Limou os cacos em silêncio, encheu o recipiente. Observava o superior à sorrelfa. Seu rosto estava abatido, uma rugas profunda entre as sobrancelhas. O que ela disse? Não resistiu. Bobagens. Germain cortou seco. Truques de charlatã. Mas sua voz soava incerta. Peça o histórico dela na escola. Hesitou, tentando lembrar o número da escola do distrito Lenin. Verifique tudo, referências, depoimentos de colegas. E fale com os vizinhos. Será feito, anuiu Maia. Demorou-se na porta. Camarada coronel. Talvez devesse tirar o dia. Não. Germain pegou uma pasta de processos com firmeza. Trabalhamos, capitã. Trabalhamos. Quando Maia saiu, abriu a gaveta da mesa. Debaixo de uma pilha de papéis, uma fotografia. Vera, rindo, a cabeça jogada para trás, o vento agitando os cabelos claros. Último retrato. Você nunca me perdoaria, pensou. Por que então quero tanto acreditar nela? O som de passos no corredor levavam Lari de volta. Germain fechou a gaveta com um movimento brusco e endireitou-se. Farda. Regulamento. Dever. Era tudo que lhe restava. Mas a armadura que forjara ao redor do coração nos últimos anos acabava de ganhar sua primeira rachadura. O que verdadeiramente o atormentava não eram os regulamentos nem as ordens superiores, mas a dúvida que agora o corroía por dentro. E a profecia? E o filho? Larissa apontou para uma caixa de arquivos no canto da sala, coberta por uma fina camada de poeira.
Ainda tenho este baú para terminar hoje. Posso concluir o trabalho? Claro, respondeu Germain, hesitante. Se precisar de ajuda, eu me viro, acrescentou ela, com um sorriso suave que pareceu desarmá-lo. Ele assentiu e saiu, deixando-a sozinha entre as sombras dos documentos. Larissa observou sua silhueta desaparecer pela porta antes de voltar-se para a caixa. Algo intangível começava a mudar naquele homem. Como se o gelo do qual ela falara estivesse, de fato, derretendo devagar, quase imperceptível até para ele mesmo. Com cuidado, puxou o arquivo para perto e abriu a primeira pasta. Uma nuvem de poeira subiu no ar, fazendo-a espirrar. Processo número 347. Assassinato da cidadã Stefânida Grigorievna Vorontsova. Seus dedos se contraíram até os nós branquearem. Dentro dela, algo se rompeu como uma corda esticada ao limite. Vorontsova. A avó. Seu verdadeiro sobrenome. Não podia ser. Com as mãos trêmulas, abriu a pasta. Na primeira página, uma fotografia, uma mulher idosa de olhar penetrante e severo. Os mesmos olhos que a fitavam do espelho todas as manhãs. Data do óbito, 17 de agosto de 1978. Stefânida Grigorievna Vorontsova, 68 anos, cigana, encontrada morta em sua residência, Rua Zaretnaya, 17. As linhas borravam-se diante de seus olhos. Causa da morte, múltiplas facadas. Sem sinais de roubo. Suspeitos não identificados. Larissa virava as páginas, e o passado ia se recompondo como um quebra-cabeça. A avó que mal lembrava, apenas fragmentos de histórias contadas pela mãe. Sua avó Sitiesha tinha um dom, via o que os outros não podiam. E pagou por isso. Quase no final do processo, encontrou uma foto solta desprendida dos grampos. Um jovem oficial de polícia apertava a mão de sua avó. No verso, letras desbotadas, a Stefânida Grigorievna, com gratidão pela ajuda na busca de uma criança desaparecida. Capitão P. Dobrovolsky. Seu coração pulou uma batida. Dobrovolsky. O sobrenome do pai de Germain. Com dedos que já não tremiam só de emoção, mas de uma raiva surda, folheou até a última página, um despacho de arquivamento por impossibilidade de identificar o criminoso, assinado pelo mesmo Dobrovolsky. Abaixo, uma anotação em tinta vermelha, fechado por ordem superior. Processo número 23ª. Dentro da pasta, um envelope marcado como informação confidencial, exclusivo para a direção. Larissa o abriu com cuidado. Era um relatório do capitão Dobrovolsky endereçado ao chefe do departamento. No curso de investigação extraoficial, estabelecia a participação no assassinato de Vorontsova SG de indivíduos próximos ao primeiro secretário do Comitê Municipal do Partido, I.S. Malichel. Segundo dados obtidos, Vorontsova possuía informações sobre o envolvimento dos citados em desvio de recursos públicos em larga escala. Solicito autorização para... O texto terminava ali. A folha estava rasgada, como se alguém tivesse tentado destruí-la. Ela dobrou os documentos lentamente. As mãos já não tremiam de medo, mas de uma fúria contida. Sua avó fora assassinada por encomenda. O caso abafado. E quem poderia ter feito justiça recuara. Absorvida demais em seus pensamentos, não ouviu os passos se aproximarem. Você está pálida, a voz de Germain a fez estremecer. Aconteceu algo? Sem dizer nada, Larissa estendeu-lhe a foto, virada para mostrar a inscrição no verso. Ele a pegou, examinou-a, e seu rosto endureceu como pedra. Onde encontrou isso? Perguntou baixo. No processo de assassinato da minha avó, apontou para a pasta aberta de Stefânida Vorontsova. Ela foi morta em 1978. A investigação foi conduzida pelo seu pai. Germain afundou-se na cadeira em frente, sem tirar os olhos da imagem. Não entendo. Que ligação há entre nós? Leia o processo, disse ela calma. Ele folheou as páginas, e a cada linha seu semblante ficava mais tenso. Quando chegou ao relatório rasgado, seus dedos se fecharam com tanta força que amassaram o papel. Isso não é possível, murmurou. Seu pai era um homem de princípios, Larissa falou com suavidade. Sempre lhe dizia, nunca vá contra a consciência, Gera. E mesmo assim, ele arquivou o caso. Talvez não tivesse escolha e Germain levantou-se de repente, andando de um lado para outro no espaço estreito entre as estantes. O silêncio só era quebrado por sua respiração pesada. Você armou tudo, acusou de repente. Encontrou informações sobre meu pai e agora está brincando comigo. Calou-se ao ver seu olhar, não ofendido, não magoado, apenas compreensivo. Eu não sabia que minha avó havia sido assassinada, confessou Larissa. Minha mãe me disse que ela morreu de doença. Não sabia que meu pai tinha investigado o caso, mas agora entendo por que nossos caminhos se cruzaram. Ela se levantou e aproximou-se dele.
Olha as datas, Germán Petrovitch. Minha avó ajudou seu pai a encontrar uma criança desaparecida em abril de 1978. Em agosto foi morta. E se ela soube de algo perigoso? E se confiou no seu pai, e ele não pôde, ou não quis, protegê-la? Germán voltou ao arquivo, pegou a foto novamente. O rosto do jovem policial aberto, sincero. Assim ele se lembrava do pai. Sempre acreditara em sua infalibilidade. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, disse baixo. Ataque cardíaco. No funeral, minha mãe me disse que seu coração não suportou o peso. Pensei que falava do trabalho. Olhou para Larissa de um modo novo, sem desconfiança, sem hostilidade. Você acha que nos encontramos por acaso? Que alguma força nos uniu? O círculo precisa se fechar, respondeu ela, simples. Você pode corrigir o erro do seu pai. Restaurar a justiça. Como? Ele abriu os braços, desamparado. Já se passaram 30 anos. Não há mais testemunhas. Malichel morreu nos anos 90. Mas nós estamos vivos, Larissa tocou sua mão com cuidado. E a verdade também. Desta vez, ele não se afastou. Pela primeira vez em anos, não recuou de um toque humano. Preciso pensar, disse rouco. Isso é demais. Pense, ela sentiu. Eu esperarei. Quando saiu, seus ombros já não estavam erguidos com a rigidez militar. Carregava um novo fardo, ou talvez um muito antigo, herdado do pai. Larissa ficou no arquivo semi-iluminado, entre as sombras do passado. Da fotografia amarelada, a avó Cefânida a observava com olhos cheios de mistério. Então é daí que vem meu dom, pensou. E agora sabia para que servia. O deputado e empresário Bogdan Korneev havia insistido nesse encontro por meio do prefeito, alegando tratar-se de uma questão crucial para os interesses da cidade. Mas a intuição de Hermann, afinada por anos de serviço, sussurrava, não é sobre a cidade. O que realmente queria de mim aquele homem tão habituado a obter o que desejava? Korneev recostou-se na cadeira de couro, saboreando um gole de conhaque como se degustasse uma vitória antecipada. Sempre direto, sem rodeios, qualidade que, segundo ele, valorizava nos outros. Baixou a voz, transformando o tom em uma lâmina afiada. Tenho uma proposta para você, Hermann Petrovitch. Uma que beneficiaria a ambos. O garçom serviu petiscos em silêncio, desaparecendo como uma sombra. Korneev esperou até que a porta se fechasse, selando-os na privacidade do poder. Alma detenta no seu isolamento que desperta interesse especial. Seus dedos brincaram com a taça. Larissa Svetlova. A adivinha. Hermann sentiu os músculos tensionarem. Larissa. O nome ecoou como um aviso. O que há com ela? Perguntou, forçando a voz a soar indiferente. Ela atrapalha. Korneev cortou um pedaço de queijo com precisão cirúrgica. Espalha boatos que mancham a reputação de pessoas respeitáveis desta cidade. Sua atividade prejudica nossos interesses comuns. Nossos interesses? Hermann arqueou uma sobrancelha. Do município, claro. Korneev sorriu, como se explicasse o óbvio a uma criança. Imagine só. Como atrair investidores quando correm rumores de corrupção? Mesmo que sejam infundados, o dano já está feito. O clima de negócios exige estabilidade. Os olhos de Hermann cravaram-se nos do interlocutor. Korneev sustentou o olhar, mestre na arte de mentir sem piscar. Um duelo mudo onde cada respiração pesava. Aonde quer chegar, Bogdan Semyonovich? Seria conveniente que essa senhora aguardasse o julgamento em outro centro de detenção. Bem longe daqui. Ele deu de ombros. Até o processo começar são meses. Quem sabe anos. E o que eu ganho com isso? Hermann foi direto. Conveniência não é moeda. Korneev riu, desta vez com uma sinceridade calculada. Finalmente a linguagem que entendia. Negociação sem sentimentalismos. Não você. Balançou a cabeça. Mas seu subordinado Tinchenko poderia se beneficiar muito de nossa colaboração. Hermann já sabia. Já pressentia. A armadilha estava armada. A filha dele. A pequena Anya. O sorriso de Korneev foi a confirmação. O cheiro antisséptico do hospital infantil era um soco no estômago após o luxo sufocante do restaurante. As paredes descascadas, o zumbido dos aparelhos, o aroma metálico de medicamentos, outro universo. Tinchenko estava curvado sobre a cama da filha, seus dedos grossos envolvendo a mão minúscula de Anya como se pudesse, só com o toque, segurar a vida que escapava. A menina dormia. Rosto esquelético, lábios pálidos, os cabelos louros espalhados pelo travesseiro como fios de seda desbotada. 14 anos, idade de primeiros amores, de sonhos, de risadas que deveriam ecoar pelos corredores da escola. Em vez disso, um diagnóstico cruel. Uma doença genética rara, corroendo-a por dentro.
Oleg chamou Herman, parado à porta. Timchenko virou-se lentamente. Olhos injetados de sangue e barba por fazer, um tique nervoso na pálpebra esquerda. Levantou-se com esforço, as pernas trêmulas de exaustão. Herman Petrovich, sua voz era um rastro de areia. O que faz aqui? Soube do diagnóstico. Herman indicou Anya com um gesto. Como ela está? Estável. A palavra soou como uma mentira piedosa. Os médicos dizem, sua voz quebrou. Dizem que há uma chance. Uma operação na Alemanha. Quanto falta? Herman baixou o tom. 120 mil euros. Timchenko riu, amargo. Vendi o carro. Hipotequei o apartamento. A Svetlana trabalha em 3 hospitais. Ainda assim, passou a mão pelo rosto, o gesto de quem se afoga. Faltam 50 mil. Onde? Herman observou as mãos do homem, grandes demais para conter tanto desespero. E se os 120 mil aparecessem? Arriscou. O que os médicos dizem sobre as chances? Os olhos de Timchenko arderam febris. 80%. Sua voz tremia. Ela viveria, Herman. Viveria. Subitamente ele se calou, estudando o rosto do chefe. Por que pergunta isso? O tom era uma mistura de medo e esperança. Há alguma maneira? Herman desviou o olhar. A resposta era um peso em sua garganta. Talvez. Mas não aqui. No gabinete de Herman, a luz da mesa criava ilhas de sombra nas paredes. Timchenko sentava-se à sua frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados nos braços da cadeira. Korneev, repetiu o incrédulo, quando Herman terminou de explicar. Ele oferece o dinheiro para o tratamento de Anya. Em troca, Herman bateu os dedos na mesa, ritmados. Basta transferir Svetlova para outro presídio. Longo daqui. Nada mais. Timchenko franziu o senho, desconfiado. Só isso? Uma mero transferência administrativa? Exato. Herman confirmou. Tenho autoridade para isso. Sem fraudes, sem documentos falsos. Apenas burocracia. E por que ele quer isso? Timchenko lambeu os lábios ressecados. O que ela tem de tão perigoso? Diz que ela espalha rumores prejudiciais à imagem da cidade. Herman encolheu os ombros. Mas acho que é mais do que isso. Ela sabe algo. Algo que ameaça os negócios dele. Talvez ligado às fraudes nas compras de gás. Timchenko assentiu lentamente, os pensamentos girando como engrenagens enferrujadas. Quando precisa da resposta? Até amanhã. Herman virou-se para a janela. As luzes da cidade piscavam lá fora, indiferentes. Ainda não decidi, murmurou. Não decidiu? A voz de Timchenko transbordava incredulidade. Herman, do que se trata? Não é suborno. É uma doação oficial. Sem crimes. Apenas uma transferência. E Svetlova? Herman perguntou baixo. O que pode acontecer a ela? Timchenko descartou com um gesto. Outro presídio, outra cidade. Talvez até seja melhor, longe de Korneev. Inclinou-se para frente a voz rouca de súplica. É a chance de salvar Anya. Ela não tem culpa de nada. Só precisamos transferir Svetlova. Ninguém sai perdendo. Herman permaneceu em silêncio, observando os reflexos das luzes no vidro. Lembrou-se dos olhos de Larissa, das palavras sobre escolhas, sobre redimir erros do passado, sobre laços que os uniam, invisíveis como fios de uma teia. Me dê mais tempo, disse por fim, a voz áspera. Isso é uma decisão séria. Claro. Timchenko assentiu, mas a decepção transparecia em cada linha de seu rosto. Só não demore, Herman. O tempo de Anya está acabando. A resposta não veio. Herman permaneceu imóvel no centro do gabinete, ereto como uma corda tensionada. Os dedos que antes tamborilavam nervosos na mesa, agora repousavam inertes ao longo do corpo. Decidi, pronunciou lentamente, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Não posso aceitar sua proposta, Bogdan Semyonovich. O sorriso de Korneev desabou do rosto como máscara mal colada. As sobrancelhas se ergueram, incrédulas, como se a recusa fosse um insulto pessoal não apenas a ele, mas à lógica mesma daqueles muros. Recusa? A palavra saía entre dentes, carregada de um veneno que não precisava de antídoto para ser letal. Recusa dinheiro para uma criança moribunda? Recusa um gesto de caridade? Herman não piscou. Cada sílaba que saía de sua boca era um tijolo na parede que agora o separava irreversivelmente do passado que conhecia. Svetlova permanece sob minha custódia. Sob minha responsabilidade pessoal. Korneev se levantou com uma lentidão calculada, como um predador que mede a distância até a presa. Os nós dos dedos branquearam ao pressionar a borda da mesa. Você está cometendo um erro, Polkovnik, sibilou, as palavras escorrendo como ácido. Um erro grave. Eu queria ajudar, a você, a Timchenko, a esta cidade podre.
Mas se recusa minha mão estendida. Eu recuso, cortou Hermann, a voz firme como aço temperado. E mais, inicie uma investigação pessoal sobre seus contratos com a prefeitura. Há indícios suficientes de irregularidades. O rosto de Korneev ardeu em rubor violento. As veias no pescoço pulsavam visíveis sob a pele. Você vai se arrepender. Cuspiu, cada letra um prego cravado no ar, juro pela memória de meu pai. Vai se afogar nesse pântano que cavou. E essa cigana também. Hermann inclinou levemente a cabeça, como se anotasse mentalmente mais um item em uma lista. Ameaça a um oficial no exercício de suas funções, observou seco. Gravada. Um toque no bolso do peito, onde o contorno de um pequeno gravador se delineava sob o tecido. Saia do meu gabinete. Rugiu Korneev, a saliva borrifando a mesa. Hermann não se apressou. Cada passo até a porta era medido, deliberado. No umbral, voltou-se uma última vez. A tempestade começa, Bogdan Semyonovich, disse baixo. Prepare-se. Tinchenko o esperava junto aos portões do siso, as costas curvadas como se carregasse um fardo invisível. Os olhos, antes vivos, agora pareciam dois poços secos. E então? Perguntou a esperança tremendo na voz como folha ao vento. Hermann apoiou a mão no ombro do subordinado. O peso da decisão se transmitiu naquele gesto. Recusei, Oleg. Peço perdão. Por quê? O desespero de Tinchenko era uma faca sem cabo. Cortava quem a segurava. Por que, Hermann? Por uma cigana? Pela justiça, respondeu simples. Um silêncio. O vento levava folhas secas pelo pátio, arrastando-as como culpas não confessadas. E Anya? A voz de Tinchenko quebrou. Há outra maneira de ajudá-la? Dinheiro honesto? Hermann apertou o ombro do amigo, os dedos firmes como uma promessa. Encontraremos. Confie em mim. Tinchenko virou o rosto, enxugando com o dorso da mão algo que não queria que fosse visto. Tempo, Hermann. Ela não tem tempo. Confie em mim, repetiu. Nos arquivos do siso, Larissa folheava documentos amarelados, os dedos traçando linhas entre nomes e datas como se decifrasse um mapa de cicatrizes. Cada papel era um fio, cada fio uma conexão entre o ontem e o hoje. Ela sabia, a tempestade já começara. E a escolha, a certa, fora feita. Na cela feminina número 7, um silêncio incomum pairava no ar. Valentina Makarchuk segurava entre mãos calosas um envelope fino, as letras dançando diante de seus olhos embaçados. Olá, a mamãe lia em voz baixa, a garganta apertada. Sou eu, Artyom. Estou vivo. Trabalho como mecânico em Moscou. Procuro por você há 2 anos, desde que voltei do exército. Encontrei você através de conhecidos. Eu estava errado naquela época. Perdoe-me. Quero vê-la. O papel tremia. As lágrimas caíram antes que pudesse impedi-las. O que foi, Valha? Perguntou Nasha, a jovem detenta que a ajudara no primeiro dia, a voz suave como um bálsamo. Valentina estendeu a carta sem palavras, os lábios trêmulos. Ele está vivo, sussurrou por fim, como se o som pudesse quebrar o encanto. Meu menino está vivo. Um murmúrio percorreu a cela. Todas lembraram daquela noite em que a novata, a professora de olhos claros, predissera: você receberá notícias do filho. E eis que se cumprirá. Onde ela está? Valentina olhou ao redor, desesperada. Onde está Larissa? Levaram-na de manhã, respondeu Nasha, encolhendo os ombros. Dizem que para o isolamento. Veio uma comissão da promotoria. Que comissão? Valentina franziu a testa, as mãos protegendo o papel como se fosse o próprio filho. Alguém de cima deu a ordem, explicou Nasta baixinho. A Maruska ouviu a guardiã dizer que foi um peixe gordo da cidade. Valentina dobrou a carta com cuidado, guardando-a junto ao coração. Artyomka, murmurou, e naquele nome cabiam 2 décadas de saudade, culpa e redenção. O gabinete de Hermann Petrovitch parecia uma fortaleza sitiada. As persianas fechadas. Sobre a mesa, pilhas de documentos amontoavam-se como trincheiras de papel. Nas paredes, esquemas com setas vermelhas ligavam nomes a datas, tecendo uma teia de corrupção. No canto, o triturador roncava baixo, devorando provas que não seriam mais necessárias. Camarada coronel, Maia depositou diante dele uma nova pasta, a voz profissional, mas os olhos brilhando com algo que não era apenas cansaço. Encontrei nos arquivos municipais. Contratos para a construção da escola no bairro Norte. Orçamentos triplicados. Hermann folheou os papéis com eficiência cirúrgica. Cada assinatura falsa, cada valor inflacionado era um prego no caixão da carreira de Korneev. Obrigado, Maia, disse, levantando o olhar. Havia gratidão ali e algo mais, o reconhecimento de que sem ela, aquele combate seria impossível. Ela desviou os olhos, constrangida.
Nos últimos 5 dias haviam trabalhado sem descanso, colhendo provas como quem junta lenha para uma fogueira queimaria mais do que documentos. Maya sabia dos riscos, sua própria carreira pendia por um fio, mas algo nela mudará desde que vira Herman daquele jeito, intransigente, disposto a queimar pontes sem olhar para trás. E Larissa? Perguntou ele, guardando os papéis no cofre. Resiste, respondeu Maya, o nome saindo agora sem a sombra de antes. Mas Antipov está seguindo ordens. Se não agirmos rápido, a porta se abriu com violência. Tinchenko irrompeu, o cabelo desalinhado, a camisa amassada como se tivesse dormido vestida. Herman, arfou. A comissão exige o processo de Svetlova. Querem transferi-la para a prisão regional hoje mesmo. Não vão conseguir, respondeu Herman, fechando o cofre com um estalo seco. Maya, ligue para os jornalistas. Todos que conhece. Coletiva em 2 horas. Oleg virou-se para Tinchenko, reúna a equipe no auditório. E hesitou ou então acrescentou. Traga Anya do hospital. Acho que ela vai querer estar presente. Anya? Tinchenko pescou, atordoado. Para quê? Você verá, disse Herman, enigmático. Confie em mim. Herman anotava algo em um caderno de capa dura com letras firmes e precisas. Então, ergueu os olhos e fixou-os em Anya, sentada em sua cadeira de rodas. A menina retribuía o olhar com uma mistura de gratidão e admiração silenciosa. Foi por esta garota, começou Herman, tirando do bolso interno do paletó um envelope amarelado, que Korneev tentou me fazer trair meus princípios. Abriu-o com cuidado, revelando um cheque bancário. Mas existe outro caminho. Estendeu o papel para Tinchenko, cujos olhos se arregalaram em choque. 120 mil euros. Suficiente para a cirurgia na Alemanha e a reabilitação completa. O dinheiro foi arrecadado por guardas do nosso centro de detenção, policiais da cidade, pessoas comuns. Sua voz ganhava um tom mais grave. Sem condições, sem interesses. Apenas porque ainda há quem saiba ter compaixão. Tinchenko engoliu em seco, as mãos tremendo ao segurar o cheque. Como? Foi tudo que conseguiu balbuciar. Herman esboçou um sorriso irônico. 6 anos de economia. Vivi como um asceta, Oleg. Não tinha para onde gastar. Fez uma pausa. O resto são doações. As pessoas ainda fazem o bem sem esperar nada em troca. A esposa de Tinchenko cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudidos por soluços abafados. Anya, imóvel, observava Herman com uma expressão que valia mais que palavras. Ele voltou ao centro da sala, desabotoando o uniforme com gestos lentos, quase cerimoniais. Os olhos de todos acompanhavam cada movimento. Agora farei o que meu pai não teve coragem de fazer. Com cuidado, retirou os distintivos de coronel e os depositou sobre a mesa, como se fossem um fardo que finalmente podia largar. Eu, Herman Petrovich Dobrovolsky, declaro minha renúncia ao cargo. Sua voz ecoou no silêncio pesado. Porque a consciência vale mais que uma carreira. Porque não se constrói a felicidade de uns sobre o sofrimento de outros. Ergueu o queixo, desafiador. Porque a justiça só existe se estivermos dispostos a lutar por ela. O auditório congelou por um instante. Então, como uma onda, os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois crescendo em intensidade. Tinchenko foi o primeiro a se levantar, seguido por outros colegas. Até alguns procuradores, normalmente impassíveis, não conseguiram conter a emoção. Foi quando as portas se abriram com estrondo. Homens de uniforme preto, com distintivos da FSB, entraram em formação. Atrás deles, pálido e acompanhado por 2 oficiais, vinha Korneev. Seu olhar varreu a sala até encontrar Herman, incrédulo. Bogdan Semyonovich Korneev, anunciou o oficial sênior com voz metálica, você está preso sob suspeita de desvio de verbas públicas em larga escala, extorsão de herança e ameaças a funcionário público. Korneev balançou a cabeça, os lábios torcidos em um esgar de ódio. Você? Sibilou. Você realmente fez isso? Herman negou com a cabeça, sereno. Não. Foi você quem fez anos atrás, quando decidiu que dinheiro e poder valiam mais que vidas humanas. As câmeras dispararam em uníssono enquanto Korneev era escoltado para fora, os ombros curvados, o rosto uma máscara de derrota. Seu império desmoronava diante dos olhos de todos. Tinchenko aproximou-se de Herman e o abraçou com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Perdoe-me, sussurrou a voz quebrada. Já está tudo bem, respondeu Herman, batendo-lhe nas costas. Você não fez nada de errado. Só queria salvar sua filha. Darei meu depoimento, afirmou Tinchenko, enxugando o rosto. Sobre tudo que sei de Korneev, suas propostas, suas ameaças. O procurador Antipov aproximou-se, o rosto sombrio, mas com um brilho de respeito nos olhos.
Dobrovolsky disse baixinho. Você entende que serei obrigado a demiti-lo? Muito barulho. A chefia não gosta desse tipo de herói. Entendo, assentiu Hermann. Não se preocupe, meu pedido de demissão já está em sua mesa. Antipo hesitou, então indicou Larissa com um gesto de cabeça. E o caso Svetlova? Reveja os autos, respondeu Hermann, firme. Tenho certeza de que não encontrará crime algum. Ela não enganou ninguém. Uma pausa significativa. Ela realmente enxerga. O tribunal estava lotado. Pessoas apertavam-se ao longo das paredes, sentavam-se nas janelas. O julgamento de Larissa Svetlova havia se tornado um evento na cidade. Levante-se, o tribunal está em sessão, anunciou o oficial de justiça. A juíza, uma mulher de rosto cansado mas sábio, percorreu o salão com o olhar antes de começar. Após analisar os autos e os depoimentos, este tribunal declara: por ausência de elementos que configurem crime, Larissa Evgenievna Svetlova é absolvida de todas as acusações e libertada nesta mesma sala. O salão explodiu em aplausos. Larissa levantou-se atordoada como se não acreditasse no que ouvia. Entre a multidão, seus olhos encontraram Valentina Makarchuk. Esta estava ao lado de um rapaz alto, de traços que lembrava sua própria juventude. Artyom. Ele finalmente havia encontrado a mãe. Valentina moveu os lábios em um obrigada silencioso, capturando o olhar de Larissa. Na saída do fórum, Hermann aguardava, agora sem farda, vestindo um terno civil simples. Parecia mais jovem, mais leve. Parabéns, disse ele secamente. E a você, respondeu Larissa, sorrindo. Pelo liberdade. Liberdade? Hermann arqueou uma sobrancelha. Do passado, explicou ela. Da culpa, do medo de escolher. Saíram juntos para a rua. O sol de abril ofuscava depois da penumbra do tribunal. O ar cheirava a neve derretida e a algo intangível, liberdade. E agora? Perguntou Hermann. Larissa ergueu o rosto para o céu, fechando os olhos por um instante. Agora a tempestade passa, disse ele, como se respondesse à sua própria pergunta. E uma nova vida começa. Para todos nós. Caminharam devagar pela calçada, dois estranhos unidos por um destino mais forte que laços de sangue. Sobre a cidade, o céu da primavera brilhava, limpo e infinito, como a esperança que renascia. Março daquele ano foi surpreendentemente ameno. A neve derreteu cedo, revelando a terra escura e úmida pronta para despertar. Na aldeia de Svetlaya Poliana, a 40 quilômetros da cidade, a primavera já se anunciava. Os botões das árvores incharam, os primeiros riachos cantavam entre as pedras. O ar cheirava a renovação. A velha casa de troncos na periferia da aldeia, com suas talhas esculpidas e estrutura robusta, parecia ter se endireitado depois do longo inverno. Ali outrora viverá o capitão da milícia Piotr Dobrovolsky com sua família. Depois a casa ficou vazia à espera. Até que finalmente voltou a pulsar, cheia de vozes e calor. Hermann partia lenha no pátio. 4 meses de vida rural haviam transformado seu porte. Os ombros alargaram-se, o rosto bronzeou-se com o vento e dos olhos sumira a tensão permanente. Trabalhava com ritmo constante, desfrutando daquele prazer singular que só o trabalho físico honesto proporciona. Gera, chamou Larissa da varanda. Vá verificar a colmeia. Acho que as abelhas já acordaram. Ele sorriu ao vê-la. O vestido caseiro, os cabelos presos em uma trança solta, davam-lhe um ar mais jovem, mais dócil. Como se a dureza da prisão, sua armadura por tanto tempo, tivesse se dissolvido no calor daquele lar. Vou agora, respondeu, cravando o machado no tronco. Mas primeiro tomo um chá. Está um pouco frio. Subiu os degraus da varanda e a abraçou pelos ombros. Ficaram assim por alguns segundos, observando o mundo que despertava ao redor. Quem vem hoje? Perguntou Hermann. A mãe com a criança doente de Kalinova, o velho Prokhorov com sua úlcera e mais alguém da cidade. Não disseram o motivo, respondeu Larissa. Ontem quantos foram? Resmungou ele, divertido. 5. Sim. Ela riu. Em breve teremos que abrir uma policlínica. As pessoas precisam de ajuda, disse ele, entrando na casa. Umas das suas ervas, outras dos meus conselhos jurídicos, e outras só de uma palavra amiga. Dentro, o cheiro de ervas secas e pão fresco os recebeu. Hermann sentou-se à mesa da cozinha enquanto Larissa servia-lhe chá forte, com tomilho e hortelã, de uma chaleira redonda. Você não sente falta? Perguntou ele, de repente. De quê? Ela sentou-se à sua frente, seguindo seu gesto que abrangia a sala. Dessa vida, no meio do nada, longe da civilização. Eu passei a infância aqui e estou acostumado. Mas você é cidade grande. Larissa sorriu, cobrindo sua mão com a dela. Você já sabe a resposta. Aqui encontramos o que procuramos a vida toda, continuou suave. Paz, harmonia.
Um propósito. Herman entrelaçou os dedos nos dela, ainda surpreso com a naturalidade com que haviam se tornado um só. Como se os anos de solidão, as perdas, as vidas partidas pelo caminho tivessem sido apenas um preparo para aquele encontro. Para tudo que veio depois. Você está sentindo algo de novo, observou ele, estudando sua expressão. O que desta vez? Larissa desviou os olhos por um instante, hesitou. Alguém está vindo, murmurou. De longe, pequenos passos numa estrada longa. Herman suspirou, mas não havia impaciência em sua voz. Suas adivinhações de novo, disse, embora um sorriso brincasse em seus lábios. Um banco de madeira desgastado pelo tempo. A menina hesitou por um instante, como se avaliasse se poderia confiar naquela mulher de olhos serenos e mãos calejadas pelo trabalho. Kátia respondeu finalmente com uma voz que parecia sair de muito mais fundo do que seus 8 anos. Kátia Morozova. Larissa não demonstrou surpresa, embora o nome lhe soasse familiar de alguma forma. Talvez um eco de sonhos passados, ou apenas a intuição que nunca traía. Ela observou as mãos pequenas da criança, marcadas por arranhões recentes, os dedos que se apertavam uns aos outros como se buscassem coragem. Você veio de longe, Kátia disse, escolhendo as palavras com cuidado. E está com frio. Vamos entrar? Lá dentro tem chá quente e pão fresco. A menina olhou para a casa de madeira escura, com suas janelas que refletiam a luz da manhã e o cheiro de ervas secas que escapava pela porta entreaberta. Seus lábios tremeram quase imperceptivelmente, mas ela sentiu. Larissa estendeu a mão e Kátia, após um momento de dúvida, colocou a sua dentro dela pequena, gelada, mas surpreendentemente firme. Enquanto subiam o caminho de terra batida, Larissa notou como os passos da criança eram leves, quase silenciosos, como se ela tivesse aprendido a andar sem fazer barulho, como se em algum momento tivesse entendido que chamar atenção poderia ser perigoso. Sua tia, começou Larissa, tentando manter o tom natural. Ela disse exatamente para vir aqui? Para esta casa. Kátia balançou a cabeça, e um fio de cabelo claro grudou em seu rosto sujo de terra. Ela falou do homem alto com cicatriz na mão e da mulher que sabe ouvir o vento. Seus olhos azuis encontraram os de Larissa, sérios demais para uma criança. E da colmeia no fim do caminho, onde as abelhas não picam quem não tem medo. Larissa parou tão abruptamente que Kátia esbarrou nela. O coração bateu mais forte, como se algo antigo e conhecido tivesse sido despertado. Ela olhou para suas próprias mãos, a marca fina e prateada que cortava a palma esquerda, souvenir de uma faca enferrujada e de uma noite que preferia não lembrar. Herman tem uma cicatriz na mão, murmurou, mais para si mesma do que para a menina. E as abelhas, elas realmente não picam ele. Kátia apenas esperou paciente, como se já soubesse que suas palavras haviam encontrado o lugar certo. Dentro da casa, o cheiro de alecrim e mel envolveu-as assim que cruzaram a porta. Herman não estava, ainda deveria estar na colmeia, mas o fogo crepitava na lareira, e o bule de chá fumegava sobre a mesa de madeira grossa. Larissa serviu uma xícara para Kátia, observando como a menina segurava o objeto quente com ambas as mãos, como se ele pudesse lhe dar mais do que calor. Você fugiu, não foi? Perguntou baixinho, sentando-se à frente dela. Kátia bebeu um gole, deixando que o líquido queimasse levemente sua garganta antes de responder. Não fugi. Seu olhar foi até a janela, onde o sol da manhã pintava listras douradas no chão. Eu segui, como a tia mandou. Larissa quis perguntar que tia, quis entender como uma criança de 8 anos havia percorrido quilômetros sozinha, com nada além de uma fina e uma determinação que parecia mais velha que o mundo. Mas algo em seus instintos, aquele mesmo algo que a fazia pressentir tempestades antes das nuvens escurecerem, lhe disse para esperar, para deixar que a história se revelasse no seu próprio tempo. Do lado de fora, o vento balançou os galhos da macieira próxima à janela, e uma pétala solitária caiu no peitoril como um sinal. Larissa a pegou entre os dedos, observando sua fragilidade. Fique aqui, disse finalmente levantando-se. Vou buscar Herman. Ele precisa conhecê-la. Kátia não perguntou por quê. Apenas assentiu, como se já soubesse que naquela casa, algumas coisas não precisavam de explicação. Larissa passou os dedos pela etiqueta desgastada do vestido da menina. Kátia, leu em voz baixa, como se testasse o som do nome. Kátia Morozova. A pergunta seguinte saiu sem rodeios, mas com uma suavidade que só quem já carregou o peso de muitas histórias poderia ter. Você é do orfanato? Kátia não baixou os olhos. Apenas confirmou com um leve movimento de cabeça, enquanto os dedos brincavam com a barra do casaco surrado. A sujeira em seu rosto, vestígio da longa jornada, contrastava com a determinação no olhar.
Não quero voltar para lá, disse, e sua voz, embora baixa, não tremia. Aquele lugar não é meu. Larissa sentiu o coração se apertar. Não era a primeira vez que ouvia aquelas palavras, mas algo na maneira como Kátia as pronunciou calma, como quem declara uma verdade incontestável, a fez estremecer. Sua tia disse que aqui o esperavam, continuou a menina, e pela primeira vez um tremor quase imperceptível percorreu suas palavras. Que aqui era meu lugar. Larissa não perguntou qual tia. Não questionou como uma criança de 10 anos havia percorrido mais de 30 quilômetros a pé, dormindo em palheiros ao longo do caminho. Em vez disso, estendeu a mão, os dedos levemente trêmulos. Venha, você precisa se aquecer, comer, depois a gente conversa sobre tudo. Kátia não hesitou. Sua mão pequena e gelada se encostou à de Larissa como se sempre tivesse pertencido ali. Quando Hermann voltou da colmeia, a casa estava em um silêncio tão denso que parecia ecoar. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete escrito à pressa. Estamos no quarto das crianças. Não faça barulho. Ele franziu a testa. Quarto das crianças. Que brincadeira era aquela? Eles não tinham filhos. Não mais. Subiu as escadas com cuidado, cada degrau rangendo sob seu peso como um aviso. A porta do pequeno cômodo, que outrora fora seu próprio quarto de menino, estava entreaberta. Hermann empurrou-a devagar e o que viu o deixou imóvel. Sobre a cama antiga, coberta pelo edredom de retalhos que sua mãe costurara décadas atrás, dormia uma criança. Cabelos claros espalhados pelo travesseiro, o rosto relaxado em um sorriso que só aparece nos sonhos mais doces. Ao lado, sentada na poltrona de Vime, Larissa observava a menina com uma expressão que Hermann não conseguia decifrar. O que está acontecendo? Sussurrou a voz rouca de surpresa. Larissa levantou-se sem pressa, saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si. Seu rosto, iluminado pela luz amarelada do abajur, parecia mais pálido que o habitual. Ela veio até nós, disse simplesmente. Sozinha. A pé, desde a cidade. Da cidade? Hermann repetiu, atordoado. São mais de 30 quilômetros. 2 dias de caminho, confirmou Larissa, como se falasse do tempo. Dormiu em fardos de feno à beira da estrada. Chama-se Kátia. É do orfanato. Fugiu. Hermann sentiu o sangue gelar. Sua primeira reação foi pragmática, quase automática. Precisamos avisar as autoridades. Com certeza estão procurando por ela. Já liguei, respondeu Larissa, serena. Eles vão mandar alguém amanhã. Fez uma pausa. Então acrescentou, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas antes olhe para ela. Realmente olhe. Eles voltaram ao quarto. Hermann aproximou-se da cama, os olhos fixos no rosto da menina adormecida. E então o chão pareceu se abrir sob seus pés. Aquelas sobrancelhas arqueadas. O queixo com a covinha quase imperceptível. O modo como a luz caía sobre seu nariz, criando a mesma sombra que ele vira 1000 vezes em fotografias. Ela se parece com a Vera, murmurou, os lábios secos como papel. Meu Deus, como se parece. Seus pais morreram em um acidente de carro há 6 anos, disse Larissa tão baixo que pareceu um segredo. No mesmo ônibus em que a Vera estava. Hermann cambaleou, agarrou-se ao encosto da poltrona como se ela pudesse impedi-lo de cair. Não é possível, exalou. Isso é uma coincidência. Uma armadilha do destino. Larissa tocou seu braço firme. Você se lembra da minha previsão? Vocês terão um filho, mas não aquele que perderam, e sim aquele que o destino lhes enviar. Eu só errei em um detalhe. Sorriu, quase imperceptível. Era uma filha. Hermann afundou na poltrona, incapaz de tirar os olhos de Kátia. Seu coração batia tão forte que doía. Lembrou-se então do sonho que tivera algumas semanas antes. Vera no topo da colina, sorrindo, apontando para algo além do horizonte. Na época não entenderá. Agora a compreensão o atingiu como uma onda. Ela disse que uma tia mandou vir, continuou Larissa. Que sonhou com esta casa. Descreveu cada detalhe Hermann. Cada um. Nesse momento, Kátia mexeu-se, abriu os olhos claros, azuis como o céu de verão sobre os campos de trigo. Pisou o quarto com o olhar até encontrar Hermann. Sorriu tímida. Olá, disse, a voz ainda rouca de sono. O senhor é o tio bondoso. Hermann sentiu o coração bater mais forte. Aquela voz, aquele sorriso. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, trazendo de volta um eco do passado. Ele se aproximou devagar, os dedos trêmulos buscando apoio na cadeira ao lado da cama. Você se lembra de mim? Perguntou, a garganta apertada. Kátia assentiu, os dedos brincando com a borda do cobertor. Lembro das histórias que o senhor me contava. Do cheiro de pão quente na cozinha da casa amarela. E da colina. Seu olhar se perdeu por um instante, como se revivesse algo distante.
O Senhor me ensinou a não ter medo do vento. Larissa observava a cena em silêncio, as mãos cruzadas sobre o peito, como se temesse que qualquer movimento quebrasse aquele momento frágil. Hermann sentiu os olhos ardendo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo mais profundo, um reconhecimento que ultrapassava a lógica. Como é possível? Murmurou mais para si mesmo do que para elas. Kátia estendeu a mão pequena e pálida e tocou a dele. A pele era quente e real. Às vezes, tio, as coisas que mais importam não precisam de explicação. Elas simplesmente são. Do lado de fora, o vento sacudia as folhas das árvores, como se sussurrasse segredos antigos. Hermann olhou pela janela e pela primeira vez em anos, sentiu que o mundo fazia sentido. Não havia respostas fáceis nem soluções mágicas. Mas ali, naquela casa que não deveria existir, entre uma mulher que não deveria se lembrar e uma criança que não deveria estar viva, ele encontrou algo que havia perdido há muito tempo. A certeza de que algumas histórias, por mais improváveis que pareçam, estão destinadas a ser vividas.